Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas: pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, gente! Meu nome é Adriana, tenho 35 anos e moro em Campinas, aqui no interior de São Paulo, e eu preciso desabafar sobre uma situação absolutamente aterrorizante e revoltante que está acontecendo na minha vida, porque há 10 meses eu encontrei um bebê abandonado em uma caixa de papelão na porta da minha loja de roupas infantis. Era uma manhã de segunda-feira. Eu estava abrindo a loja e quando eu cheguei tinha uma caixa na porta com um bebê dentro, um menino de aproximadamente 6 meses, chorando, com frio, e tinha um bilhete dizendo: "Por favor, cuida dele. Eu não posso. Ele merece uma vida melhor." E eu fiquei desesperada. Peguei o bebê, liguei para a polícia, para o conselho tutelar, e eu assumi os cuidados temporários dele, enquanto as autoridades investigavam. E como não encontraram a mãe, como ninguém apareceu para reclamar a criança, eu entrei com o pedido de adoção. E há 4 meses a adoção foi finalizada. E o bebê, que eu chamei de Miguel, oficialmente se tornou meu filho. E eu estava construindo uma vida com ele, amando ele incondicionalmente. Mas há 2 meses, minha vida virou um inferno absoluto, porque eu descobri quem é a mãe biológica do Miguel. Ela é uma menina de 15 anos, a Amanda, filha de membros muito ativos de uma igreja evangélica enorme aqui de Campinas, a Igreja Renascer em Cristo Campinas, uma mega igreja com milhares de fiéis. E eu descobri que ela foi estuprada pelo pastor principal da igreja, o pastor Renato Cavalcante, um homem de 52 anos, casado, com filhos, extremamente influente e poderoso na cidade, e a igreja inteira, a liderança, os membros, todos estão encobrindo o crime. Eles forçaram a Amanda a esconder a gravidez, a ter o bebê em segredo e a abandonar ele. E agora que eu descobri a verdade, agora que eu sei o que aconteceu, a igreja inteira está me perseguindo, me ameaçando, me pressionando para devolver o Miguel, para ficar em silêncio, para não denunciar o pastor. E eu estou apavorada, completamente apavorada, porque essas pessoas são fanáticas, são poderosas, têm conexões políticas, têm dinheiro, e elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para proteger o pastor e a reputação da igreja. E eu não sei como me proteger, como proteger o Miguel, e ao mesmo tempo fazer justiça por aquela menina que foi abusada e silenciada. Deixa eu começar do início porque essa história é extremamente complexa, e tem muitas camadas que vocês precisam entender para compreender a gravidade da situação que eu estou vivendo. Eu sou dona de uma loja de roupas infantis aqui em Campinas. A loja se chama Pequenos Sonhos, e eu trabalho com isso há cerca de 8 anos. A loja fica em um bairro residencial, é uma loja pequena, mas bem estabelecida, e eu sempre quis ter filhos, mas eu nunca casei, nunca encontrei a pessoa certa, e eu estava considerando adoção independente, mas ainda não tinha tomado nenhuma atitude concreta. Há 10 meses era uma segunda-feira de manhã, início de junho. Estava frio, era inverno, e eu cheguei na loja por volta das 8h30 da manhã para abrir. E quando eu estava abrindo o portão, eu ouvi um choro de bebê, e eu olhei em volta tentando identificar de onde vinha o som. E eu vi uma caixa de papelão encostada na porta da loja, e o choro vinha de dentro da caixa. Eu fiquei chocada, gente, completamente chocada, e eu abri a caixa rapidamente. E dentro tinha um bebê, um menino pequeno. Ele estava enrolado em uma manta velha, estava com frio, chorando muito, e ele estava com a fralda suja. E era óbvio que ele tinha sido deixado ali há algumas horas, provavelmente durante a madrugada. Dentro da caixa também tinha um bilhete, escrito à mão com letra trêmula, dizendo: "Por favor, cuida dele. Eu não posso. Ele merece uma vida melhor. Me perdoa." E tinha também uma mamadeira vazia, algumas fraldas e mais nada. Nenhuma identificação, nenhum documento, nada. Eu peguei o bebê imediatamente, levei ele para dentro da loja, liguei o aquecedor, tentei acalmá-lo, e eu liguei para a polícia e para o conselho tutelar, e eles vieram rapidamente e levaram o bebê para o hospital para fazer uma avaliação, e eu fui junto, porque eu estava muito preocupada, e eu queria ter certeza de que ele estava bem. No hospital, os médicos examinaram o bebê.
e disseram que ele estava desidratado, com frio, mas que não tinha nenhum problema grave de saúde e que ele tinha aproximadamente 6 meses de idade e que ele precisava de cuidados, de alimentação adequada e de um lar temporário enquanto as autoridades investigavam. O conselho tutelar me perguntou se eu podia assumir os cuidados temporários do bebê, já que eu tinha sido quem encontrou ele, e já que eu tinha uma loja de roupas infantis, e eles presumiram que eu tinha experiência com crianças. E eu disse que sim, que eu podia cuidar dele temporariamente, e eles me deram a guarda provisória, e eu levei o bebê para casa. Eu não tinha nada preparado, gente, eu não tinha berço, não tinha roupas de bebê em casa, não tinha nada, e eu tive que sair correndo para comprar tudo: berço, roupas, fraldas, mamadeiras, e eu montei um quartinho para ele no meu apartamento, e eu comecei a cuidar dele, e foi amor à primeira vista, eu me apaixonei por aquele bebê imediatamente. Eu dei o nome provisório de Miguel para ele, porque eu precisava chamá-lo de alguma coisa, e Miguel significa quem é como Deus. E eu achei bonito, e o nome ficou. As semanas foram passando, e a polícia estava investigando, tentando descobrir quem era a mãe, quem tinha abandonado o bebê. Eles analisaram as câmeras de segurança da região, mas não conseguiram identificar ninguém. A pessoa que deixou a caixa tinha vindo de madrugada, estava com capuz, e não dava para ver o rosto e não tinha nenhuma pista. Eu continuei cuidando do Miguel, e a cada dia eu me apegava mais. Ele era um bebê doce, tranquilo, e eu sentia que ele era meu filho, que ele tinha sido colocado na minha porta por um motivo, e eu decidi que eu queria adotá-lo, que eu queria ser a mãe dele oficialmente. Eu conversei com o conselho tutelar, com a assistente social, e eles disseram que como ninguém tinha aparecido para reclamar a criança, como a mãe tinha abandonado ele, e como eu estava cuidando dele e queria adotá-lo, o processo podia ser iniciado, e eu iniciei o processo de adoção. O processo levou alguns meses, teve avaliações, visitas da assistente social, entrevistas, e tudo correu bem, e há 4 meses a adoção foi finalizada, e o Miguel oficialmente se tornou Miguel Ferreira Santos, com o meu sobrenome. E ele se tornou meu filho. E eu estava tão feliz, tão realizada, porque eu finalmente era mãe. E eu tinha um filho lindo, saudável. E eu amava ele mais do que tudo. Mas há 2 meses tudo mudou. Tudo desmoronou de forma horrível. Eu estava na loja, era uma tarde de quinta-feira, e entrou uma mulher. Ela tinha uns 40 e poucos anos. Estava nervosa, olhando para os lados, e ela se aproximou de mim e disse: "Você é a Adriana? Você é a dona da loja?" E eu disse que sim, e ela disse: "Eu preciso falar com você. É sobre o bebê que você encontrou, o bebê que você adotou." Eu fiquei surpresa, e eu levei ela para o fundo da loja, para um lugar mais reservado, e eu perguntei quem ela era. E ela disse que o nome dela era Sônia, e que ela era professora de uma escola pública aqui de Campinas, e que ela conhecia a mãe do bebê, e que ela precisava me contar a verdade, porque ela não aguentava mais guardar aquele segredo, e que ela achava que eu tinha o direito de saber. Ela me contou que a mãe do Miguel era uma menina de 15 anos, a Amanda, que era aluna dela, e que a Amanda tinha engravidado aos 14 anos, e que ela tinha escondido a gravidez da família, da escola, de todo mundo, porque ela tinha medo, muito medo, e que quando o bebê nasceu ela o abandonou, e que a Sônia tinha ajudado ela, tinha levado ela para ter o bebê em uma clínica clandestina, e tinha ajudado ela a abandonar o bebê na porta da minha loja, porque a Amanda tinha visto a loja, tinha visto que era uma loja de roupas infantis, e tinha achado que seria um lugar seguro, que alguém ia encontrar o bebê e cuidar dele. Eu fiquei chocada, e eu perguntei por que a Amanda tinha escondido a gravidez, por que ela não tinha pedido ajuda, e a Sônia começou a chorar, e ela disse: "Porque ela foi estuprada, Adriana. Ela foi estuprada pelo pastor da igreja dela, o pastor Renato Cavalcante, e ela tinha medo de contar, porque ninguém ia acreditar nela, porque ele é poderoso, é respeitado, e porque a igreja ia destruir ela e a família dela." Eu fiquei gelada, completamente gelada, e eu perguntei se ela tinha certeza, e ela disse que sim, que a Amanda tinha contado para ela, que ela tinha se aberto, e que ela estava desesperada, e que a Sônia tinha tentado convencê-la a denunciar, mas a Amanda se recusou, disse que tinha medo, que a igreja ia dizer que ela estava mentindo, que ela era uma sedutora e que iam culpar ela e que ela não aguentaria. A Sônia disse que ela tinha ajudado a Amanda a esconder a gravidez, a ter o bebê e a abandoná-lo, porque ela não sabia o que mais fazer, e que ela se sentia culpada, muito culpada, mas que ela achava que era a única forma de proteger a Amanda e dar uma chance para o bebê, e que agora ela estava me contando porque ela achava que eu precisava saber a verdade, e que talvez eu pudesse fazer algo, pudesse denunciar, pudesse fazer justiça. Eu perguntei onde estava a Amanda, se eu podia falar com ela,
E a Sônia disse que a Amanda estava em casa, que ela tinha voltado para a rotina normal, que ninguém sabia que ela tinha tido um bebê e que ela estava fingindo que nada tinha acontecido, mas que ela estava sofrendo, muito sofrendo, e que ela estava em depressão, e que a Sônia estava preocupada com ela. Eu pedi o contato da Amanda, e a Sônia me deu o número do celular dela, e eu disse que eu ia tentar falar com ela, e a Sônia me implorou para ter cuidado, para não expor a Amanda, porque se a igreja descobrisse, eles iam fazer algo contra ela, e eu prometi que ia ter cuidado. Eu liguei para a Amanda, e no começo ela não quis falar. Ela negou tudo, disse que a Sônia estava mentindo, mas eu insisti. Eu disse que eu só queria ajudar, que eu não ia julgar ela, e que eu precisava saber a verdade. E ela finalmente concordou em se encontrar comigo, em um lugar discreto, longe da igreja, longe da família. A gente se encontrou em uma praça, e quando eu vi a Amanda, gente, meu coração se partiu. Ela era uma menina, uma criança. Ela tinha 15 anos. Era magra, pálida, com olheiras profundas, e ela estava visivelmente traumatizada. E quando ela me viu, ela começou a chorar. E ela disse: "Você está cuidando dele? Ele está bem?" E eu disse que sim, que ele estava ótimo, que ele era saudável, feliz, e que eu amava ele. E ela chorou mais ainda, e disse: "Obrigada, obrigada por cuidar dele. Eu não conseguia. Eu não podia ficar com ele. Toda vez que eu olhava para ele, eu lembrava do que aconteceu." Eu abracei ela, e eu pedi para ela me contar tudo. E ela contou. Gente, ela contou uma história horrível, de abuso, de manipulação, de silenciamento. Ela disse que ela frequentava a Igreja Renascer em Cristo Campinas desde criança, que a família dela era muito ativa na igreja, que os pais dela eram líderes de célula e que ela participava do grupo de jovens e que o pastor Renato era visto como um homem de Deus, um líder espiritual e que todo mundo o respeitava, o admirava. Ela disse que, há cerca de 2 anos, quando ela tinha 13 anos, o pastor Renato começou a dar atenção especial para ela. Ele a chamava para conversas particulares, dizia que ela era especial, que Deus tinha planos grandes para ela e que ele ia mentorá-la. E no começo ela se sentiu honrada, se sentiu escolhida, mas aos poucos as conversas foram ficando estranhas. Ele começou a fazer comentários sobre a aparência dela, sobre o corpo dela, e ela começou a se sentir desconfortável. E então, quando ela tinha 14 anos, há cerca de 1 ano e meio, ele a chamou para uma reunião particular no escritório dele na igreja. Disse que precisava orar por ela. E quando eles estavam sozinhos, ele a beijou. E ela ficou em choque. Ela tentou se afastar, mas ele disse que aquilo era normal, que era uma forma de amor espiritual, e que ela não devia contar para ninguém, que era um segredo entre eles e Deus. E a partir dali, ele começou a abusar dela regularmente. Ele a chamava para o escritório, para a casa dele quando a esposa não estava, e ele a estuprava. E ele dizia que aquilo era vontade de Deus, que ela tinha sido escolhida para servir a ele, e que se ela contasse para alguém, ninguém ia acreditar, que iam dizer que ela estava mentindo, que ela era uma sedutora, e que iam destruir ela e a família dela. A Amanda disse que ela ficou em silêncio, com medo, com vergonha, e que ela tentou se afastar, tentou parar de ir na igreja, mas os pais dela forçavam. Diziam que ela precisava estar na casa de Deus, e ela não conseguia contar para eles o que estava acontecendo. E o abuso continuou por meses, até que ela descobriu que estava grávida. Quando ela descobriu a gravidez, ela entrou em desespero. Ela não sabia o que fazer. Ela tinha 14 anos, estava grávida do pastor, e ela sabia que se ela contasse ia ser um escândalo, que ninguém ia acreditar nela, e que iam culpar ela. E ela pensou em abortar, mas ela não sabia como, e ela tinha medo. E então ela decidiu esconder a gravidez. Ela usava roupas largas. Ela evitava as pessoas. E ela conseguiu esconder por meses. Ela contou para a Sônia, a professora, porque ela precisava de ajuda. E a Sônia tentou convencê-la a denunciar, mas ela se recusou. E a Sônia acabou ajudando ela a ter o bebê em segredo, em uma clínica clandestina. E depois a abandonar o bebê na porta da minha loja, porque a Amanda não conseguia ficar com ele. Ela não conseguia olhar para ele sem lembrar do estupro. E ela achava que ele merecia uma vida melhor. Longe dela. Longe daquela situação. Eu chorei ouvindo aquilo, gente. Eu chorei tanto, porque era uma história horrível, de uma criança que foi abusada, manipulada e silenciada. E eu perguntei se ela queria denunciar agora, se ela queria que eu a ajudasse a fazer uma denúncia. E ela disse que tinha medo, muito medo, mas que ela estava cansada de carregar aquele peso, e que talvez fosse a hora de contar a verdade. Eu a levei para uma delegacia especializada, a Delegacia de Defesa da Mulher. E ela fez um boletim de ocorrência, ela contou tudo, e a delegada levou muito a sério.
Ela disse que ia abrir uma investigação, que ia chamar o pastor Renato para prestar depoimento e que ia pedir exames. E que se tudo se confirmasse, ele ia ser preso por estupro de vulnerável. A notícia vazou rapidamente, gente, e a igreja inteira entrou em polvorosa. O pastor Renato negou tudo. Disse que era uma mentira, que a Amanda era uma menina problemática, que ela estava inventando aquilo para chamar atenção, e a igreja inteira o apoiou. Eles fizeram cultos de oração por ele. Disseram que ele estava sendo perseguido pelo diabo, e que aquilo era uma armação. A família da Amanda foi pressionada pela igreja, os líderes foram na casa deles, disseram que a Amanda estava mentindo, que ela estava envergonhando a família e que eles deviam fazer ela retirar a denúncia. E os pais da Amanda, que são fanáticos religiosos, acreditaram na igreja. Eles viraram as costas para a própria filha. Disseram que ela era uma mentirosa, uma sedutora e que ela tinha que pedir perdão. A Amanda foi expulsa de casa, gente. Expulsa pelos próprios pais. E ela não tinha para onde ir. E eu a acolhi, eu levei ela para a minha casa e ela está morando comigo agora. E eu estou cuidando dela e do Miguel. E é uma situação surreal, porque eu sou mãe adotiva do filho dela. E ao mesmo tempo eu estou cuidando dela como se ela fosse minha filha também. Mas a situação piorou muito porque a igreja começou a me perseguir. Eles descobriram que eu estava ajudando a Amanda, que ela estava morando comigo. E eles começaram a aparecer na minha loja, na minha casa, me pressionando, me ameaçando, dizendo que eu estava destruindo a vida de um homem de Deus, que eu estava sendo usada pelo diabo e que eu ia pagar por isso. Eu comecei a receber mensagens ameaçadoras, ligações anônimas, dizendo que eu devia devolver o Miguel, que ele era filho de um homem de Deus e que ele devia ser criado na igreja, e que se eu não devolvesse, eles iam fazer algo contra mim. E eu fiquei apavorada, e eu fui na polícia, fiz boletim de ocorrência, mas eles disseram que sem provas concretas era difícil fazer algo. A igreja também começou uma campanha de difamação contra mim. Eles espalharam nas redes sociais que eu era uma sequestradora de crianças, que eu tinha roubado o bebê, que eu estava manipulando a Amanda. E eu comecei a receber ataques online, mensagens de ódio, ameaças de morte. E foi horrível, horrível. A minha loja foi vandalizada. Alguém jogou tinta vermelha na fachada, quebrou a vitrine e escreveu: "Devolvam o bebê". E eu tive que fechar a loja por alguns dias para fazer os reparos. E eu perdi clientes, porque muitas pessoas da região são membros da igreja, e elas pararam de comprar na minha loja, e eu estou tendo prejuízos financeiros enormes. A investigação contra o pastor Renato está em andamento. A polícia pediu o teste de DNA para confirmar que ele é o pai do Miguel, e ele se recusou a fazer, mas a justiça determinou que ele fizesse, e o resultado saiu há uma semana, e confirmou: ele é o pai biológico do Miguel. Ele estuprou uma menina de 14 anos, engravidou ela, e agora está tentando encobrir o crime. A polícia pediu a prisão preventiva dele, mas o juiz negou. Disse que ele não oferece risco de fuga, que ele é um cidadão respeitado e que ele pode responder ao processo em liberdade. E eu não consigo acreditar. Gente, eu não consigo acreditar que um estuprador de crianças está solto, livre, pregando na igreja, sendo tratado como vítima. A igreja está fazendo de tudo para protegê-lo. Eles contrataram os melhores advogados. Eles estão usando a influência política deles. O pastor Renato tem conexões com vereadores, com deputados, e eles estão tentando abafar o caso. E eu estou com medo de que ele saia impune, de que ele não pague pelo que fez. A Amanda está destruída, gente. Ela está em terapia intensiva. Ela tem depressão, ansiedade, ela tem pensamentos suicidas, e eu estou tentando cuidar dela, dar apoio, mas é muito difícil, porque ela perdeu tudo. Ela perdeu a família, a igreja, os amigos, e ela está sozinha, e ela se sente culpada. Ela se culpa pelo que aconteceu, e eu tento dizer para ela que não foi culpa dela, que ela é a vítima, mas ela não consegue acreditar. O Miguel está bem, ele está crescendo, está saudável, feliz. Ele não entende nada do que está acontecendo, e eu quero protegê-lo. Quero que ele cresça longe de tudo isso, longe da igreja, longe do pastor, e eu estou lutando para manter a guarda dele. Porque a igreja está tentando questionar a adoção? Eles estão dizendo que a Amanda era menor de idade quando abandonou o bebê, que ela não tinha capacidade legal para consentir com a adoção e que a adoção deveria ser anulada. O meu advogado disse que o argumento deles não tem fundamento, que a Amanda abandonou o bebê, que ela não tinha condições de cuidar dele e que a adoção foi feita legalmente, com a aprovação do Conselho Tutelar e da Justiça, e que não há motivo para anular. Mas eu estou com medo, porque a igreja tem poder, tem dinheiro, e eles podem conseguir algo.
Eu também estou com medo pela minha segurança e pela segurança da Amanda e do Miguel, porque os membros da igreja são fanáticos. Eles acreditam cegamente no pastor e eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para protegê-lo. E eu já recebi ameaças explícitas, dizendo que se eu não retirar a denúncia, se eu não devolver o Miguel, eles vão fazer algo contra mim. Eu coloquei câmeras de segurança na minha casa, na loja, eu tranquei tudo e eu estou sempre alerta, sempre com medo. E eu não saio de casa sem olhar para os lados. E é uma forma horrível de viver. E a Amanda também está com medo. Ela tem medo de que alguém da igreja a encontre, a machuque, e ela mal sai de casa. O julgamento do pastor Renato está marcado para daqui a 3 meses. E eu estou contando os dias, esperando que ele seja condenado, que ele pague pelo que fez, mas eu tenho medo de que ele seja absolvido, de que os advogados dele consigam manipular o júri, consigam fazer parecer que a Amanda estava mentindo, e que ele saia livre. A Amanda vai ter que testemunhar, e eu estou preocupada com ela, porque vai ser muito difícil. Ela vai ter que reviver tudo, contar em detalhes o abuso, e ela vai ser questionada, atacada pelos advogados de defesa, e eu tenho medo de que ela não aguente, de que ela tenha um colapso. Eu também vou testemunhar, vou contar como eu encontrei o Miguel, como eu descobri a verdade, e eu vou fazer tudo o que eu puder para garantir que aquele monstro seja condenado, porque ele não pode ficar impune, ele não pode continuar livre, abusando de outras meninas, porque eu tenho certeza de que a Amanda não foi a única. Tenho certeza de que ele abusou de outras, e que elas estão em silêncio, com medo. Eu entrei em contato com outras famílias da igreja, tentando descobrir se havia outras vítimas, e algumas mães me procuraram. Disseram que as filhas delas tinham comentado coisas estranhas sobre o pastor, que ele era muito carinhoso, muito próximo, e que elas se sentiam desconfortáveis, mas que elas nunca tinham levado a sério, e agora elas estão se perguntando se as filhas delas também foram abusadas. Algumas dessas mães estão dispostas a fazer as filhas conversarem com a polícia, a fazerem depoimentos, e isso pode fortalecer o caso contra o pastor, pode mostrar que ele é um predador serial e que ele usou a posição dele de líder religioso para abusar de meninas vulneráveis. Mas outras mães se recusam, elas dizem que não querem expor as filhas, que não querem que elas passem pelo trauma de um julgamento e que elas preferem deixar nas mãos de Deus. E eu entendo o medo delas. Mas ao mesmo tempo eu fico frustrada, porque sem mais vítimas falando é mais difícil condenar ele. A igreja está fazendo uma campanha massiva de apoio ao pastor, eles estão fazendo vigílias, cultos de oração, e eles estão arrecadando dinheiro para pagar os advogados dele. E é revoltante, gente. É revoltante ver milhares de pessoas defendendo um estuprador, um pedófilo, só porque ele é um líder religioso, só porque ele prega a palavra de Deus. Eu perdi a fé na humanidade, gente. Eu perdi a fé em muita coisa, porque eu vejo como as pessoas são cegas, como elas são manipuladas, e como elas são capazes de defender o indefensável. E é assustador, é aterrorizante. Mas eu não vou desistir. Eu não vou deixar que eles me silenciem. Eu vou lutar até o fim. Vou fazer tudo o que eu puder para proteger o Miguel, para proteger a Amanda, e para garantir que o pastor Renato pague pelo que fez, porque ele é um monstro. E ele precisa ser tirado de circulação, precisa ser impedido de fazer mais vítimas. A Amanda me disse ontem que ela está feliz que o Miguel está comigo, que ela sabe que ele está seguro, amado, e que ela não se arrepende de ter abandonado ele na porta da minha loja, porque ela sabe que foi a melhor decisão e que ele está tendo a vida que ele merece, longe do pastor, longe da igreja, e isso me dá forças, me dá motivação para continuar lutando. Então é isso, gente. Essa é a minha história, meu pesadelo, e eu estou compartilhando aqui porque eu preciso de apoio, preciso de forças, preciso saber que eu não estou sozinha, e que no final, tudo vai dar certo, que o pastor vai ser condenado, que a Amanda vai conseguir se recuperar, e que o Miguel vai crescer feliz, seguro e amado. Se alguém tiver algum conselho, alguma palavra de apoio, eu agradeço muito, porque eu preciso de forças. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, que a justiça vai prevalecer e que aquele monstro vai pagar pelo que fez. Porque ele precisa pagar, ele precisa ser impedido de destruir mais vidas. O julgamento é daqui a 3 meses, e eu vou atualizar vocês sobre o resultado. E eu realmente espero, que seja o fim desse pesadelo, que a gente possa finalmente respirar aliviado e que a verdade prevaleça, porque a verdade precisa prevalecer, sempre.